viu? Foi. Ele ainda falou que foi, que está gravando agora. Então, Isso. agora está gravando e nós vamos então começar pela mensagem, como sempre. 14 de julho. Eu atingirei maior compreensão quando me der conta de que há um eu em mim que anseia tornar-se o eu do espírito. Parece haver uma guerra contra o ego. As pessoas tomam cuidado para não parecerem centradas ou baseadas no ego. Como desejam desenvolver uma vida fundamentada no espírito, o ego passou a receber um castigo severo. Infelizmente, são poucos os que falam sobre o poder, a beleza e o objetivo do ego. É o ego que nos inspira a fazer os menores, escovar os dentes, pentear os cabelos. É o ego que nos torna conscientes de nossa saúde e do nosso corpo. Sem o nosso ego, não conseguiríamos obter melhora, desenvolvimento ou poder pessoais. O ego é o pequeno eu que deseja se tornar o eu repleto de verdade. É o nosso eu que nos motivará e nos levará a tornar o eu do espírito. Nesse momento, ele passa a ser fonte de graça e de compaixão. Quando usamos nosso ego de forma consciente, ele toma conta de nós. É o ego que nos adverte sobre os perigos que nos cercam. É o ego que reage quando nos tratam com desrespeito. Ele serve como um mapa e como um compasso. O ego se torna um problema apenas quando não é espiritualizado pelo poder da prece, da autodisciplina, da influência do espírito e do autoconhecimento. Até hoje, talvez você não tenha compreendido o papel que o ego pode desempenhar em seu desenvolvimento espiritual. Hoje, analise seu ego. Determine se ele é um pequeno eu em busca de pura satisfação pessoal ou se anseia por ser um grande eu, destinado a preencher o objetivo grandioso do espírito. Hoje eu me dedico a examinar e analisar meu ego. Então, é um dos temas mais fascinantes para se trabalhar, porque ele é o tema do dia a dia, ele é o assunto do momento, ele é o que a gente precisa aprender a usar para fazer as transformações que nós queremos, para curar as dores que nós temos, ou seja, nós precisamos do ego para tudo isso. E tenho observado, e talvez vocês também tenham visto por aí, grupos e pessoas falando e, de alguma maneira, trabalhando para, entre aspas, matar o ego, né? Eles querem matar o ego, porque o ego só atrapalha, porque isso é só ego, porque isso é puro ego. Não, ele é uma ferramenta, não é necessário removê-lo, e é muito importante utilizá-lo e utilizá-lo bem. Para isso é preciso aquilo que a gente já sabe, né? Negociar bem, saber o que você está negociando, conhecer um pouco mais dos quatro corpos para poder negociar melhor, né? Cada momento e cada movimento. Tudo isso o ego participa. O ego, na verdade, ele é a parte consciente, presente da pessoa no seu dia a dia. Então, sempre você tem que partir a partir dele para algum lugar ou mais profundo, ou para frente, ou para os lados, ou para a sua história, ou para as suas memórias. Você necessita dele. Para saber se você galgou algum benefício, algum resultado, você também precisa voltar a ele e se comunicar através dele. A nossa comunicação consciente, ela está a partir do ego, ou seja, você precisa dele. Ele é
no alinhamento dos chakras, o movimento que está em torno do chakra do plexo, que são as nossas conexões com o mundo externo e também com o mundo interno. Então, ele é o grande administrador da vida na matéria, ou seja, não dá para excluí-lo. E quanto mais a gente tem alimentos adequados e potenciais adequados para ofertar a esse ego, melhor e mais organizada, mais curada vai ser a nossa vida. E agora, com vivendo oficialmente, né, a nossa era de Aquário, essa nova era, ou a nova humanidade, ou os novos tempos, enfim, o nome não importa muito, talvez sejam todos eles juntos. A gente precisa ter um ego flexível, um ego tolerante, um ego disposto a mudanças. Então, se a gente tem nosso ego na modelagem muito rígido, muito duro, muito cobrador, muito tradicional, com muitos medos, a gente vai ter muitas dificuldades no nosso dia a dia de praticar até aquilo tudo que a gente já angariou e já sabe que precisa ser praticado. Eu acho que cada um de vocês que está aí sabe como é difícil a gente praticar aquilo que a gente já sabe, que a gente já entendeu, que a gente já aprendeu, justamente por isso, porque você tem que negociar com esse administrador de circunstâncias que a gente chama, que é o ego, qual é o espaço, qual é o potencial para você se expressar, mostrar para o mundo o seu novo eu e sem perder a direção ascensional, né, para quem escolheu fazer um caminho de se melhorar como ser humano, de ser um ser humano melhor, contribuir melhor para com o todo durante a caminhada, que também possamos ter espaço e tempo, né, para mostrar isso para o mundo, para fazer por si, pelo outro e pelo mundo, aquilo que já dá para ser feito. Nós viemos de uma era em que os heróis é que tinham espaço, né? Então, quanto mais você lutasse, quanto mais você sofresse, quanto mais você fosse machucado pela vida, pelo outro, pelo adversário, mais méritos você teria. E hoje nós somos informados de que isso são escolhas e que não é uma luta ou um ato heróico, é um ato de sabedoria e amor que vai realmente assimilar todo esse conhecimento e nos colocar vivendo na plenitude dessa chamada nova era. Né? Tem alguém aí que quer fazer alguma pergunta? Ou deixa eu ver se tem pergunta aqui. Ô, B, eu Ah, eu não acompanhei muito. Eu acompanhei semana passada a astrologia, essa semana ainda não tive tempo, mas eu sei que tem vários planetas em movimento, inclusive Saturno, que está entrando, está se movimentando, está também ficando retrógrado, né? E a gente sabe que, claro que conforme o mapa de cada um, cada pessoa vai sentir mais ou menos esse movimento, mas sempre sente. E Saturno traz muito para a gente, entre outras coisas, as nossas limitações, né? Ele impõe limites, as fronteiras, mas ele traz, principalmente eu acho que esse movimento de retrogradação que faz a gente pensar, rever, né? As nossas limitações. De repente, assim, eu gostaria, não sei os outros, assim, de repente tudo é uma faladinha sobre isso, como é que isso está influenciando nós nos próximos dias. E toda essa movimentação que semana passada para cá teve muita movimentação de planetas, né? De repente dá uma pincelada para a gente, assim.
Vocês já sabem que a astrologia, para mim, é uma ferramenta de cura e de transformação e de cura. E sim, o mapa pessoal traz muita informação, praticamente todas as informações sobre a pessoa, o dono, né, do mapa. Mas eu gosto mais de ficar no movimento geral. E já falei, e grata pela pergunta, porque posso falar aqui hoje também, sobre os planetas retrógrados. É, Primeiro, eu trabalho no campo da energia e da evolução. Então, e daí a gente sabe pela assinatura e pelo movimento da própria das galáxias que nenhum planeta anda para trás. Não tem como. Eles estão na elíptica fazendo a sua trajetória infinitamente sem parar. O que acontece? Como o movimento em torno do Sol ele é elíptico, não é circular, tem momentos em que os planetas passam mais perto da Terra e outros momentos onde ele passa mais longe da Terra. Pensa que isso aqui é ovalado. Tem os planetas lentos e os planetas rápidos. A gente parte da Lua, que é o mais rápido de todos, né? Que faz a cada 28 dias, ela passa por todas as constelações, né? Então, ela é mais rápida, por isso as coisas que a Lua cuida são as mais instáveis, né, do ser humano, e por isso também que ela lida com a água. Aí nós vamos para os planetas lentos, onde a gente vai ter principalmente Saturno e Plutão. Saturno, ele é a regente de Capricórnio, porque ele é o organizador, é o administrador. E é, entre aspas, o que a gente chama é o pai severo. Então, o Saturno, como pai severo, no sentido educacional, né, da forma com que a gente sabe ou entende isso. Então, quando ele está retrógrado, por exemplo, quando vem a fala astrológica da retrogradação, principalmente de Saturno e de Mercúrio, eu sempre penso, tipo, ele não está voltando atrás. O que pode dar a sensação é que os rápidos vão passando por ele e durante aquele período da ultrapassagem ali, dá a sensação que eles estão para trás. E o que ele causaria? Se o planeta que está passando por ele está entre ele e a Terra, pode ter alguma pequena interferência eletromagnética. Se ele está no lado de fora, não está de dentro, o mais rápido, ele não vai fazer interferência eletromagnética nenhuma. Então, no mapa individual, a gente vai ver a estrutura da pessoa relacionada àquele planeta e como ele está colocado naquele mapa, para ver qual é a influência que pode vir à tona naquele período. Mas a retrogradação, da forma que todo mundo está falando, isso do meu ponto de vista e da minha forma de estudar, porque a minha base de estudos é da cosmologia. Então, na cosmologia, a gente parte daí dos florais, né? Porque os florais estão dentro do aspecto da cosmologia, porque eles são frequências, são energias, são campos energéticos. Então, a gente não faz muito conta matemática assim, com os planetas. E também não terceiriza muito. Aquele problema que é o seu, que é aquele desde que você nasceu, se você não resolveu, ele vai e volta e em algum momento ele aparece de novo e outro ele aparece de novo, porque ele vai pedir que você olhe para aquilo, que você resolva aquilo, que você modifique aquilo. Então, acho que as fases da Lua, ela interferem mais nesse aspecto individual do que tipo, qualquer um outro planeta. É lógico, no signo onde ele está, no céu, na constelação onde ele está no céu, esse campo eletromagnético vai estar sobre todos os mapas que vão estar girando aqui diante dele. Mas não tem, sabe, primeiro, não dá para voltar atrás.
nem os planetas, nada, nada, absolutamente nada na natureza dá ré. Então, isso a gente tem que botar na cabeça, no coração, porque não dá. Você não, né? Nenhum planeta, mas nenhum planeta, nenhuma galáxia, nenhuma estrela vai dar ré. Então, eu acho que esse cuidado com a retrogradação, a gente que trabalha com florais, que trabalha com reiki, que trabalha com campos de cura, com energia, hum, deixamos um pouco de considerar. Nesse momento, o que está mais forte mesmo é o impacto do Plutão em Aquário, porque ele chegou lá recentemente e ele está pedindo que as pessoas se libertem. Se libertem do quê? E aí, alguns estão colocando as culpas nos quê? Nos planetas lentos, porque né, é de lá que vem a rigidez das coisas. Então, tem muita gente brigando com Saturno ali. Do meu ponto de vista, ele é para o momento que nós estamos vivendo agora, ele é muito, muito, muito bem-vindo, porque se nós temos uma gaveta inteira de recursos bagunçados, sem uma orientação de caminho, sem o Saturno, a gente não organiza nada, não administra nada, não acha o norte. Então, que venha Saturno, que aponte o dedo, que aperte aí quem precisa apertar, e aqueles que são mais sensíveis, que têm mais medo, que têm mais dificuldade para tomar as rédeas, lutam e brigam muito mais com Saturno, né? Quem já está pronto e a fim de fazer sua parte, gosta muito do Saturno. A questão o Saturno não deixa terceirizar. Ele já não deixava, né? Agora, quando Plutão estava em Capricórnio, que era a casa de Saturno, pensa só na parceria que era lá. Saturno e Plutão em Capricórnio, quebrando os ossos e os dentes e as estruturas rígidas, ou até construindo estruturas muito rígidas, né? Nas famílias, no trabalho, né? Em tudo que é lugar. Agora, eles estão em outras constelações, então eles têm que dar uma suavizada, né, no seu potencial. E o Plutão, principalmente, chegou lá em Aquário, onde ele vai ficar 20 anos, né, a partir desse ano, 20 anos, e ele vai mandar que as pessoas se libertem de posturas, de conceitos, de preconceitos, de modelos, de relacionamentos, de trabalho, de coisas que já passou do tempo, que já durou tempo demais, que realmente precisa ser modificado. E aí eu penso que é o ponto onde a humanidade mais está se debatendo, em todos os sentidos, em termos de saúde, em termos de educação, em termos de política, em termos. Porque como era, não vai ficar. E daí, como será essa quebra, né? Porque está todo mundo querendo a mudança, mas está todo mundo criticando as quebras. E vai quebrar mesmo, assim, em mil cacos. Porque para virar esse momento da libertação e para ancorar a mudança definitiva da era de peixes para a era de aquário, nós temos que nos libertar do modelo anterior. E ser livres dentro dos compromissos, ser livres dentro da individualidade e inverter a polaridade do ser e do ter. Nós viemos do ter, que te torna alguém especial e importante, para ser quem você é. Então, a era de Aquário, que provavelmente vai durar um outro tanto quanto durou a era de Peixe, mais ou menos 2.120 anos, que é o tempo de cada era, vai pedir que as pessoas descubram quem elas são para poder entender o que elas têm. Nós viemos de uma era onde você tinha que ter coisas para ser alguém na vida.
Então, é uma inversão enorme de polaridade e requer um equilíbrio na integração do ser. Esse equilíbrio ele precisa trazer os quatro corpos para esse centro: o físico, mental, emocional e espiritual. O que mais está sofrendo nessa quebra? O físico e o mental, porque nós tínhamos conceitos prontos, nós tínhamos conceitos definidos sobre verdades absolutas, sobre humanidade, sobre quem você devia ser, o que você devia seguir, como é que as coisas tinham que ser. E, de repente, vem uma era e diz assim, não, nem isso e nem isso. Pode ser que seja um meio termo. E quem é você? O que você vai expressar? E qual é a sua parte, a sua participação na integração desse chamado mundo melhor, ou mundo que a gente busca? Porque lá da Era de Peixe, nós estávamos aguardando ganhar o mérito daquilo que a gente tinha feito, aceitando um julgamento de um ser invisível que as religiões levaram para elas, que iriam decidir ou definir quem você ia ser, quem você ia merecer ou não, né? E cadê o pessoal? Eu estou aqui. Você está aí, que bom. Então, você quer falar alguma coisa em cima disso ou fazer alguma pergunta a partir disso? Porque isso ajuda a gente dar uma direção para essa fala ou até trazer um outro assunto, né? A gente pode, essa hora é para a gente falar sobre tudo. Então, às vezes, a pessoa quer falar um assunto, acho totalmente fora do tema, tudo é tema para os caminhantes. Então, eu vou perguntar, eu não sei se, né, vou conseguir. Existe alguma lógica quando começa na vida da gente, estoura a lâmpada, o carro quebra, outro carro quebra, as coisas começam, a doença, tudo junto ao mesmo tempo? Isso está influenciado nessa nova era que está chegando? Tem alguma junção? Geralmente são os sinais, né? E os sinais eles vêm de vários lugares. Quando os sinais vêm da matéria, de qualquer coisa materializada, concreto, elas são a gente chama de quebras estruturais. Mas a lei é sempre a mesma, a lei divina é sempre a mesma, semeadura, colheita. E cada um, na sua individualidade, chega a um momento onde ela precisa, a gente chama de colocar os pingos nos is, sabe? Você precisa ver o que ainda serve, o que não serve, e o que cada coisa dessa está falando para nós. Então, eu sempre falo que o autoconhecimento é a chave da libertação. E para a gente ter autoconhecimento, a gente precisa ir para dentro. E para ir para dentro e olhar essa caixa preta, tipo, ver quais são os potenciais e qual é a essência disso tudo, eu preciso ajuda ou expansores de consciência, caminhos. Que no meu caso e no trabalho que eu faço há praticamente 50 anos, são os florais, porque os florais são expansores de consciência e na harmonização desses universos, né? Vegetal, mineral e animal, né? É na hora em que isso se junta e se reorganiza e que a gente pode entender esses processos, essa dinâmica dessa conversa. E o nosso mental, que tinha o saber e o conhecimento como um saber, começa a ser questionado, porque o que você sente, o que a sua alma precisa, também começam a aparecer. Houve um tempo em que isso não aparecia e todos nós entendíamos que a doença era uma coincidência, era uma tragédia, era alguma coisa que, enfim, se abateu sobre aquela situação, ou sobre aquela família, ou sobre aquela empresa.
E hoje a gente sabe que absolutamente não tem nada que fica fora do que se conhece como ação e reação, ou como semeadura colheita. Então, mesmo nos momentos em que eu entendo que eu não fiz nada, eu dei o poder para que a vida escolhesse por mim. E esses plantios todos eles foram feitos. E hoje é um momento assim definitivo de colheitas. A gente chama de juízo final, separação do joio e do trigo. Não é para ser necessariamente um momento de sofrer. Ninguém precisaria sofrer por isso. Mas como a gente não se preparou muito em termos de cultura, de conhecimento mesmo, a gente agora ainda está lidando com os culpados que são fora. Então, se isso aqui está acontecendo, de quem que é a culpa? Se eu estou sentindo, de quem que é a culpa? É porque alguém não deu, é porque alguém não, é porque eu não tive oportunidade, é porque não tive chance, é porque me atrapalharam. A gente tem uma crença tão forte em relação às coisas externas que fica difícil dizer, nossa, foi eu que me distraí lá e deixei isso acontecer. Tipo, se eu tenho um problema de saúde que envolve o sistema digestivo, provavelmente ele não começou agora. E eu fui compassiva, por exemplo, em vários momentos eu me desviei da rota por algum motivo, por qualquer mecanismo, porque era bom, porque era gostoso, porque era saboroso, porque sim, porque eu queria. E, e agora eu tenho que acertar as contas, tipo, eu tenho que pagar os tributos. E ali, para quem gosta um pouco da astrologia, e como a Adriana tinha perguntado, aqui entra o Senhor seu Saturno, porque ele é o dono da contabilidade, né? Da contabilidade do ser, da contabilidade da vida. Então ele diz: ah, isso dá isso e você está devendo tanto, e ali a gente começa tipo, a receber os tributos para ser pago. Então, mais do que perguntar ou entender por que isso está acontecendo, é entender o que eu quero fazer com esses sinais que a vida está me dando. Porque quanto mais rápido eu me recoloco na harmonia da vida, eu finalizo esses ciclos e vou curando isso, eu vou eliminando. Então, eles nunca mais vão se repetir, digamos. E isso dá para fazer com tudo, inclusive com dores crônicas, ou até com doenças crônicas, com episódios relacionais que se repetem, tipo, a cada período, de novo, acontece isso, né? Com pais, com filhos, com irmãos, com chefes, com esposo, com esposa, com nossos parceiros de vida. Então, por que de novo? Ou pessoas que mudam e daí encontram um segundo parceiro ou parceira, mas eu tinha encontrado uma pessoa tão diferente, como é que agora essas questões estão aqui novamente? Por causa desses ciclos repetitivos que não se encerram. Então, quando é que eles encerram? Quando eu acolho o incômodo como um desafio e me coloco junto para resolver. O que a maioria de nós aprendeu? E eu não sei como você faz, mas provavelmente todos nós aprendemos a terceirizar as coisas que incomodam. Então, se eu tenho um problema financeiro, eu procuro um contabilista, um economista, ou para me ajudar. E eu não vou para dentro ver como é que é a minha contabilidade. Quais são os meus valores? Com que prazer eu pago ou não pago as minhas contas? O que eu reconheço como minha conta? Será que eu pago as contas dos outros e não pago as minhas? Ou quero que alguém pague as minhas? Como é que estão esses conceitos dentro de mim e da onde eles vieram? Aí eu resolvendo isso, me colocando no lugar adequado, aqueles movimentos desafiadores que apareciam fora desaparecem, porque eu finalizo aquele, como é que a gente chama isso? Aquele mecanismo repetitivo ou até viciado dentro dos meus comportamentos. Daí eu mudo de dentro para fora.
Tem um caso que é muito interessante de uma paciente que eu atendi muitos anos atrás, durante um tempo, e hoje, enfim, está tudo bem na família dela, mas quando ela começou o trabalho comigo, ela tinha uma queixa de que dificilmente passava um mês de tempo do calendário que alguém não batia atrás do carro dela. Sempre alguém batia no carro dela atrás. Aí tu vai dizer, tá, mas uma pessoa vem para uma terapia perguntar para o terapeuta por que as pessoas batem atrás do carro dela, né? Não parece? E foi muito interessante, porque fazendo o mapa dela e um apanhado, assim, mais ou menos, do histórico, né, de vida dela, era muito fácil. E a hora que ela entrou com os florais, teve um dia que ela fez um retorno para a sessão e ela chegou e disse assim, sabe que eu descobri por que bate atrás do meu carro? É porque eu estou sempre atrapalhando alguém, eu estou sempre na frente, eu não saio da frente. As pessoas querem passar, eu não deixo, as pessoas querem ir, eu não permito. É por isso que as pessoas batem atrás do meu carro. Eu falei, então tá, então a gente chegou no ponto. Porque o floral, ele coloca você dentro de você. E você começa a enxergar você se comportando, você começa a contemplar os seus comportamentos. E isso é uma coisa que nenhuma outra ferramenta faz. Eu não tenho como falar nunca nada sem falar dos florais, por causa disso, porque essa foi uma grande descoberta. É uma ferramenta indescritível, insubstituível. E por isso que ela é curadora, porque ela coloca você como coautor, como participante das coisas que acontecem com você, tanto das que precisam ainda consertar, que não estão bem, quanto das que você já pode modificar, das que você já entendeu, das que você não precisa mais repetir. Então, é incrível assim como a gente vai se recolocando e ocupando o nosso lugar na vida, conforme a gente vai se tornando consciente. Meio que abre os portais, assim, a visão, os florais, ele encaixa, dá um eixo na vida. Hã? Os florais meio que dá um encaixe na vida, assim, ele abre a visão. Uhum. Ele expande a consciência, vai colocando você dentro de você. A sensação que a gente tem é que a gente está voltando para casa e está olhando as coisas aqui para lá. A sensação que porque no nosso modelo, a gente está lá fora, vigiando a cerquinha, vigiando os inimigos, avaliando a força do inimigo para ver quem ganha, quem perde, quem que tem que lutar contra quê. A gente está lá fora sempre, na batalha, até porque a gente aprendeu que tem que lutar pelas coisas que a gente quer. A gente aprendeu. Daí vem uma nova era e diz assim, se você quiser paz, você tem que parar de lutar. Porque a paz não é quando a luta termina. A paz é um estado de espírito. E para você encontrar o estado de espírito, você precisa ir para dentro. E daí eu vou para dentro e daí eu vejo que a dor que eu sinto sou eu mesmo que faço, que os problemas que eu tenho foi eu mesma que criei, que as coisas que eu ainda não ganho só porque eu me puno, me ponho de castigo e tiro de mim. Eu começo a enxergar isso. Mas, ao mesmo tempo, porque o floral, ele te coloca em movimento. O floral bem indicado, né? Então, ele mostra as questões e, ao mesmo tempo, o que fazer, como fazer. Ele te imbui de uma força para fazer o que precisa ser feito. Então, quem ainda não experimentou, experimente, conheça, porque é sensacional. Hein? Tem alguém falando, mas eu não consigo ouvir. Acho que o áudio da Silvete está aberto. Desculpa.
Querida, quer falar? Fala com a gente um pouquinho. Não, desculpa que está aberto, eu não sabia. Boa noite, meus amores. Fala um Boa pouquinho com a noite. gente, Silvete. Fala um pouquinho aí, com a gente. Querida, cheguei atrasada, me perdi nessa máquina terrível aqui, porque eu só lido mais com as plantas agora e com os bichos aqui. Celular quase não estou mais pegando, e aí eu não achava o link. E me atrasei. Eu não quero incomodar, querida, eu só Mas quero participar, meu bem. Mas tu nunca incomoda, você veio no lugar certo, é disso mesmo que nós estamos falando. Nós estamos falando disso, nós estamos aprendendo a usar os recursos, as ferramentas e as tecnologias para uma coisa que a gente fez durante tantos anos em encontros presenciais, onde a gente se abraçava, onde a gente tomava chá e comia docinhos que todo mundo levava. Extraordinário, mas esse tempo ele já foi e agora nós temos esse outro aqui que nós estamos tentando entender e tudo mais. Então, nós vamos fazendo, sabe, Silvete? Diz alguma coisa para o grupo. Eu também estou aprendendo. Se eu clico em algum botão, sai a tela, vira a tela, fica escuro, desapareço, depois Sim, apareço de novo. sim, Então, mas é sim. assim que nós estamos fazendo por hora. Por hora, sim, querida. Eu tenho que parar, talvez, de resistir um pouco a toda essa técnica aqui, essa parte física, essa parte virtual, né? É que eu sinto muita saudade desse contato físico, desse abraço, desse sentir, dessa coisa presente, né? Eu estou muito ainda nisso. E eu lamento muito que a gente está partindo muito para essa coisa distante. Para mim, isso ainda é distante, sabe? E é por isso que eu acho que eu tenho essa dificuldade de acessar, porque eu lá dentro não estou aceitando muito bem isso, sabe? Eu tenho tu sabes, tu me conheces, que eu preciso sentir, que eu preciso sentir mais de perto a coisa, né? Então é isso, querida, é só isso, é só isso. Olha Me dá um isso, tempo. é Ah? só isso. Isso é, na verdade, a continuidade daquilo que eu estava falando com a outra pessoa que estava falando antes. É a mesma coisa. Como é que a gente faz essas mudanças, né? Quando a gente já entendeu que não dá mais para ser como era. E como então a gente vai viver e vai achar uma satisfação e um equilíbrio, né? Para nós tendo que usar ou se beneficiar o mais que der das novas tecnologias e do que a vida está oferecendo para nós nesse momento, usando as distâncias, né, físicas e geográficas de uma forma que a gente não gosta tanto. E a gente não gosta por quê? Porque nós somos apegados, porque nós temos dificuldades com mudança. Eu não estou dizendo que isso está errado, porque é muito gostoso realmente, mas é aonde pega para cada um de nós. Então, tem pessoas que são nômades, assim, tipo, pé na estrada, e sempre foram assim, eles não sentem tanto essas mudanças que a gente está falando aqui. E, na contrapartida, a gente faz doenças físicas, que a doença física, na verdade, é a cristalização dos conflitos entre o que eu sinto e o que eu penso, de uma vida toda e até de outras vidas, às vezes, né? São as nossas bagagens, né? E isso tudo junto, quando não consegue fluir ou fazer a mudança necessária, cria nódulos, cria tumores, cria dores, cria doenças, cria situações, os contratos que foram feitos em nosso nome e que hoje ainda cobram de nós essa resistência às mudanças. Esses contratos foram feitos pelos nossos ancestrais e nós queremos avalizar isso ainda, nós temos ainda, enfim, um pouco de compromisso com eles. E aí é difícil viver uma era assim, de um quadradinho, de uma tela, e aí eu começo a acreditar que não dá para sentir se não estiver perto. E daí eu queria dizer para vocês que o floral, ele leva você para dentro dessa caixa onde está guardado todo o seu sentir. E lá você sente coisas inimagináveis, coisas que você já sentiu outras vezes, mas também coisas que talvez você nunca tenha se permitido sentir em nenhuma outra circunstância.
E nós que conversamos de vez em quando pelos aparelhinhos, né? Principalmente no caso aqui do meu para a Silvete, eu entro no campo dela, ou ela entra no meu campo, e eu sinto. É lógico que falta o complemento do abraço propriamente dito e tudo isso, eu também sei que falta, mas eu vou até ela, eu vejo, eu sinto, eu sei o que está acontecendo na situação, com várias outras pessoas. Então, assim, a gente pode sentir sem estar presente fisicamente. E mais do que mudar, a gente precisa acreditar que esse sentimento ele é verdadeiro, profundo e que talvez não precise da presença ou da palavra falada o tempo todo. E isso é um treino, isso é um exercício para a gente viver essa nova era. E, às vezes, circunstâncias são providenciadas para que a gente consiga fazer essa evolução, abrir esses outros campos de percepção que a gente não abriria se não fosse desafiado, na verdade, tão profundamente. É, hoje pela manhã ainda a gente estava falando desse desafio, disso que a gente precisa passar tudo para fazer essas mudanças. Eu estava falando hoje de manhã com a minha médica sobre isso ainda, né? A gente tinha 1 hora e pouco lá. E é um trabalho grande, e eu sou resistente, Silvete, sou uma pessoa resistente a mudanças, eu sei. Muita coisa mudou, mas muita coisa precisa mudar ainda, e vai mudar, porque é por isso que eu fiquei mais esse tempo aqui, porque as mudanças ainda vão ocorrer. Enquanto eu não estiver prontinha, eu não vou. Bem isso, para a Silvete, o mundo precisa ainda de você naquele jeitinho lá. E o Pois é, prazer. querida, só mais uma coisa, eu vou ter que desligar esse microfone para não atrapalhar as pessoas. Eu não quero, sabe, porque eu sei que quando está ligado, alguma coisa errada acontece, né, aí na live, né? Eu vou tentar desligar, Benilde, perdão, tá bom, querida? Tá, fica bem. Tá bom, um beijo, amada. Beijo, Beijo para querido. todas vocês, tá? Beijo. Quem mais está aí que quer falar um pouquinho? Ainda temos tempo. Ana Paula, você está aí? Eu tô. Tô aqui, né? Você Então, estava falando ali da questão das doenças, né, Benilde? E uhum. como é difícil identificar isso, né? Elas vêm com um sinal, mas fazer a leitura do que gerou isso, eu acho que acho que é um grande desafio aí na vida da gente, né? Às vezes é o desafio. Aí, fora o floral, né, que eu acho que é maravilhoso e realmente ele faz umas conversas que às vezes até difícil de entender, mas depois entende. Quando ele começa a abrir as caixinhas, os arquivos, né? Ele vai colocando isso tudo numa mesa, na verdade, disponível para a gente tomar as decisões que a gente precisa. Só que o modelo que nós vamos usar para olhar isso tudo que está abrindo é o nosso modelo anterior. E é por isso que a gente faz as mudanças com o tempo. Uns precisam mais tempo, outros menos tempo, mas é por isso que a gente faz as mudanças com o tempo, porque esse universo que se abre, ele vai te mostrando tantas coisas, e essa contemplação de dentro para fora, que não tem mais como você dizer que não é contigo ou que isso não faz parte do seu movimento. Por mais que eu não sei o que fazer, eu não sei ainda como fazer, eu sei que eu estou envolvida naquilo que está sendo mostrado. Então, isso a gente chama de tomada de consciência ou expansão de consciência. Depois que isso está aberto e eu estou em contato com essas parcelas minhas, aí eu vou trabalhar com aquilo que disse a mensagem do livro hoje, que é com o ego. Como é que o meu ego foi moldado, como é que ele foi estruturado, como é que ele foi traumatizado, quantos desvios ele sofreu, culturais, sistemáticos e tal, para me transformar na pessoa que eu sou hoje.
porque daí, a partir dali, é que eu vou botando as novas estacas, fazendo os novos movimentos e vou reconstruindo a partir dali. Só que são reformas, e reformas sempre implicam em quebra. Então, você tem que quebrar as paredes, você tem que quebrar o piso, você tem que tirar as camadas que enfeitavam, é, consertar os furos, os canos, né? E depois enfeitar novamente, colocar novamente para a nova função do movimento para o qual a gente está se tornando. Então, por isso que, de alguma maneira, a gente chama de desafiador quando a dor e a doença física vêm, mas elas são sempre um roteiro de reconstrução, uma dor ou uma doença, entre aspas, quase que elas são bem-vindas. Não são bem-vindas porque elas não são necessárias. Mas elas acontecem por quê? Porque no modelo de onde nós viemos, você tem que guardar o que você não sabe o que fazer, você tem que ser bonzinho para ser amado, você tem que cuidar do outro primeiro, depois de você. A gente tem um tanto de conceitos que a gente ainda segue, que a gente tem dificuldade de mudar. Por que temos dificuldade de mudar? Não é nem sempre estamos contentes dentro do quadro, mas nós temos dificuldade de mudar porque nós aprendemos que se o outro não gostar de mim, ele vai me abandonar e eu vou morrer. Então, a sensação de abandono e de morte iminente, caso eu não esteja pertencendo a algum grupo, alguma família, algum relacionamento, algum casamento, algum trabalho, alguma coisa, eu não tenho, entre aspas, direito à vida. É mais ou menos isso, no núcleo lá original de todas essas coisas. E aí a cultura e a história foi moldando a gente, cada um dentro do seu sistema, da época que viveu, a escola que frequentou, e a gente sofreu essas molduras e chegou aonde a gente está hoje. Só que hoje, quem escolheu encarnar para estar aqui na mudança das eras é porque queria fazer esse trânsito. Então, o que eu acho que é fantástico para nós que estamos aqui com vida plena nesse momento, é que a gente escolheu estar aqui para participar dessa transmutação da era de peixes para a era de aquário, da era do sofrimento para a era da libertação. Então, por que a dor? Por que a doença? Porque do que você vai se libertar? Você vai se libertar daquilo tudo que deu errado até esse momento. Então, identificar, diga. E acho que reconhecer também, né? Porque às vezes a gente entra nessa dor, nessa estrutura, e às vezes nem reconhece o que está acontecendo, né? Que aquilo é seu. Não reconhece. Isso que a menina falou anteriormente, a outra moça que perguntou sobre o floral. Por isso que a gente tem o floral do celeiro e outros florais maravilhosos que tem, né, do mundo inteiro, incríveis ali. A gente usa o floral por isso, porque o floral ele te coloca dentro e tira você da dúvida de que você não faz parte daquilo. Você sabe que aquilo tem a ver com você. E ali é o ponto de partida, ali não é o ponto de chegada. Ali é o ponto de partida. Quando você chega ali, você diz, bom, então eu participei disso, eu fiz ou deixei de fazer, então o que eu posso fazer agora para fazer diferente ou para mudar isso? E ali você começa uma caminhada, meio que tateando às vezes no escuro, mas partindo de um princípio de que eu faço parte disso, e então eu vou fazer o que precisa ser feito. Aí a gente começa a fazer uma entrega. E todos aí que já me ouviram falar do caminho da evolução, né? Desapego, entrega, integra. Não tem outro jeito de fazer. E para eu desapegar, eu tenho que me identificar do que é que eu vou me desapegar, que é esse trabalho de busca e de expansão. Encontrei, aí eu começo o trabalho da entrega, tipo,
eu como coautora, eu como coparticipante, eu também faço parte disso. Não é a minha culpa, mas é o meu pertencimento. E essas estruturas fazem parte do que eu fiz, ou do que eu não fiz, ou do que eu neguei, ou do que eu deixei de fazer em relação a esses assuntos. Não, não tem outro. E a hora que eu acho a ponta solta, e o floral me ajuda a achar a ponta solta, eu começo a caminhar. Ou eu posso usar o livre-arbítrio também e desistir. Eu posso não cumprir o que eu vim cumprir também nessa encarnação. Eu posso também não aproveitar as oportunidades também. Eu tenho esse direito. Mas caso eu opte em fazer a caminhada, as pessoas certas e os recursos necessários são disponibilizados no momento oportuno. Ou seja, você, em cada passo que você der, você vai entender por que você está lá e o que aquilo trouxe e o que você quer fazer com aquilo, quanto tempo você quer ficar naquilo e para onde você quer ir depois daquilo. Então, assim a gente pode lidar, tratar, trabalhar todas as dores e todas as doenças. Aquelas que são mais duras, mais desafiadoras, mais crônicas, menos crônicas, as que são agudas, todas elas. Que bom que você falou. Gostei, obrigada. Estou aqui. Isso, ainda temos mais 5 minutinhos ainda. Isso. Ô, B, então vou compartilhar rapidinho uma situação. Fala, A Lê. gente fez o curso do Raio Rosa, né? Agora em junho. E desde lá eu tô tomando o floral, que tu até desce aquele vidrinho em estoque, né? E tem sido uma experiência muito gostosa, porque assim, de conseguir se olhar com mais amorosidade. Então, são um depoimento sobre floral, assim, né? Claro, sempre tem os desafios para te olhar com mais amorosidade, né? Como é que tu vai reagir em determinada situação, como é que tu vai fazer. Mas eu tenho feito essa observação e tem sido gostoso, assim, ver como é que eu olho para mim com amorosidade, qual a amorosidade que eu dou para os outros, como é que está sendo esse amor dentro de mim, o que que eu ofereço para os outros, o que que eu dou conta de oferecer lá, se eu não tenho aqui, eu tenho aqui para oferecer lá, né? E daí eu tenho feito também sempre, eu me propus durante 21 dias, mesmo que às vezes não acontece todo na sequência, né, que eu pule dias, mas até fechar 21 dias, todo dia lendo o decreto da iniciação, do raio rosa e o decreto, como é que é, da invocação. Tem sido uma experiência interessante de trabalhar, se autotrabalhar com isso. Sensacional isso, que bom que você trouxe esse depoimento, porque eu tenho escutado até aqui nessa semana que passou, é muito interessante pessoas que participaram lá da nossa iniciação, né, da nossa vivência do Raio Rosa, falando isso, a mesma coisa. Eu quero esse floral que foi consagrado lá na iniciação, é o mesmo que eu já tinha tomado ele antes, mas parece que agora ele está falando uma outra coisa. Então, é isso. Quando a gente abre, quando a gente acessa, por exemplo, o caminho, a fonte do amor incondicional, porque esse é um lugar que a gente acessa. O amor não é uma coisa que a gente ganha e nem uma coisa que a gente dá. A gente partilha no sentido de reverberação quando você está com a fonte ou com a chamatrina ativada. Então, entrar ali e ativar a chamatrina. E para eu realmente fazer isso, eu preciso gostar de mim, ou pelo menos querer o meu bem, um pouco mais do que qualquer uma outra pessoa iria fazer por mim. Ou seja, o que eu faço por mim teria que ser, tipo assim, até na Bíblia está escrito, para quem quiser ler, amar o próximo como a si mesmo é um dos princípios. Mas ninguém ensinou como é que ama a si mesmo. Então, coitado do próximo, né? Se amar o próximo como a ti mesmo, coitado do próximo da nossa vida, né?
Então, como é que é amar a si mesmo? Isso não foi muito ensinado, porque a ideia era que as pessoas ficassem egoístas e não se doassem para o outro em primeiro lugar. Então, não era estimulado e nem ensinado que alguém aprendesse realmente a se amar. Hoje nós estamos falando em reverberação, em campos de energia que contamina. Então, entrar nesse campo, acessar a fonte do amor incondicional, me torna pronta e mais preparada para amar o próximo. É isso. E aí a essência que a gente consagrou, que participou, são campos de energia, né? De todo o trabalho que a gente fez lá durante o final de semana. E quem tomou os dois, tomou antes e tomou esse que foi consagrado, me relatou isso que você está relatando. Parece que esse que a gente consagrou, não sei, ele vai mais longe ou vai mais fundo. Pode ser até pela nossa proposta de ir nesse lugar e realmente ocupar, né, esse lugar do amor próprio. Porque ninguém com amor próprio vai ficar egoísta ou vai ficar um ser humano mau. Não tem essa chance, nem essa possibilidade. Então, sim, aprender a amar a si mesmo é a grande cura, é a grande solução, é a grande libertação. E para isso a gente vai finalizar hoje com o que a gente começou, que é consagrar o ego. Meu Deus, mas dá para fazer um sacrilégio desse? Dá, porque o ego é um mecanismo e ele é trabalhado pelo ser que o ocupa ou que o define. Então, um ego mais amoroso, mais harmônico, mais equilibrado, ao mesmo tempo estruturado, administrador do seu rumo, das suas escolhas, do seu caminho, é o que precisam ser para ser saudável, para ser inteiro, para ser integrado, tipo, para ser mais feliz e para poder daí, a partir dali, ajudar quem quer que atravesse seu caminho, não curando o outro, mas mostrando para o outro que existem caminhos que ele também pode fazer caso ele queira sair de onde está. E é isso que a gente tinha para hoje. Na verdade, é infinito o que a gente tem para hoje, é infinito. Mas no tempo que a gente se propôs a estar juntos, também ele acaba agora. Então, eu quero dizer um tchau bem amoroso para todos vocês, uma energia incrível. Vocês não têm ideia do quanto é importante para mim estar com vocês essa hora, nesse dia. E no mês que vem estaremos aqui de novo, para quem quiser estar. Um beijo. Beijos, uma ótima semana para todos. Uma boa Para noite. todos. Tchau, querida.